Olá pessoal, saudações a todos os que estão vendo este canal pela primeira vez. Eu sou o professor Vieira e este canal Antônio Vieira trata de assuntos relacionados à topografia e áreas afins. Neste vídeo de hoje eu tratarei do cálculo da distância e do azimuth usando números complexos. Os números complexos são estudados no segundo grau do ensino, do ensino médio, e muitas vezes a pessoa estudou isso e já esqueceu, ou então estudou e não sabe nem na topografia ou na área de geomática, engenharia cartográfica, em que isso poderia se usar. Eu então resolvi dar uma aula, preparei isso como sendo uma aula, o vídeo é longo, tem praticamente a duração de uma aula, quase 50 minutos, mas eu creio que é um bom ensinamento, tem uma unidade e vai servir também para fazer essa ponte entre o ensino médio e a topografia. Então aqueles que estudaram o ensino médio poderão recorrer àqueles ensinos que tiveram lá de números complexos para usá-los com toda a potencialidade na topografia. Isso é interessante que façam isso. Então eu espero que vocês tenham paciência, vejam o vídeo até o final. Entretanto, aqueles que já sabem essa parte e muitas outras, poderão acelerar o vídeo e ver apenas as partes que lhes interessam. Então, pessoal, muito obrigado. E os que ainda não se inscreveram, inscrevam-se nesse canal, deem o seu like para que nós possamos crescer e levar a vocês outras partes. Esse vídeo eu vou colocá-lo no meu canal numa playlist chamado Tópicos de Topografia, onde outros vídeos futuros eu colocarei lá para ficar mais organizado. Então isso foi uma revisão assim de números complexos que vocês viram lá no segundo grau, e se aplica em muitas áreas, na área eletrotécnica, e nós vamos aplicá-la agora na topografia. Nós vamos fazer uma analogia desses números complexos aqui aplicando na topografia para calcular distância e azimuth no plano topográfico. Então vamos mostrar aqui um esquema estrutural da parte ótica de um teodolito analógico, apenas para dizer que o teodolito aqui uma estrutura está aqui, tem eixos verticais e horizontais. Então ele tem aqui um círculo vertical, tem aqui um círculo horizontal. E esses círculos, eles são graduados, sempre em graus. E o sentido de crescimento da graduação, por convenção, na maioria dos aparelhos, é no sentido horário. Então, cresce no sentido horário. Então, isso é o que nos importa mais aqui, porque nós vamos, pela analogia com os números complexos, nesse plano topográfico, o sentido positivo do crescimento dos ângulos será o sentido horário, enquanto no plano lá de Argand-Gauss, o sentido positivo era o anti-horário. E esse círculo horizontal é um círculo paralelo ao plano topográfico. Esse teodolito ele é nivelado por um nível de bolha e ele fica horizontalizado. Então esses ângulos são medidos num plano paralelo ao plano horizontal, ao plano topográfico. Então essa graduação dos ângulos, como eu já falei, ela cresce no sentido horário. O plano topográfico ele é definido pelos eixos x e y. Eu coloquei um esqueminha aqui, tridimensional, em que nós temos aqui um eixo x, um eixo y e na vertical o eixo z. Então o plano topográfico é esse plano definido pelos eixos x e y. E é um sistema da mão esquerda, é chamado sistema da mão esquerda, também chamado sistema levógero, porque se vocês segurarem esse cilindro com a mão esquerda e colocando o polegar aqui na direção do eixo Z,
vocês vão ver que os dedos da mão esquerda apontam para o sentido de rotação. Essa rotação está no sentido horário. É a rotação que leva o eixo X para o eixo Y. E se dá um nome assim de levógero. E normalmente também tem o outro caso do sistema da mão direita, em que o eixo X está aqui à esquerda e o Y à direita, e segurando o cilindro com a mão direita, aqui ficaria no XY, com a mão direita o polegar aponta para cima, e os dedos da mão direita apontariam o sentido de rotação do sistema da mão direita, né? Que é chamado de sistema destrógero. Uma pessoa destra é uma pessoa que usa bem a mão direita. O levógero é da mão esquerda, que faz a rotação do sentido horário. Bom, então, para manter a igualdade dos sinais das linhas trigonométricas, em outras palavras, nós já conhecemos desde o nível médio, lá, segundo grau, os sinais do seno, cosseno, tangente, tudo assim por diante, né? Então, para manter a igualdade dos sinais do seno, do cosseno e da tangente, etc., no plano topográfico, permuta-se a posição dos eixos X e Y. Então, o eixo X vai ser colocado na vertical no plano topográfico. E esse eixo X, no plano topográfico, ele é a origem e contagem do azimuth. E esse azimuth é o análogo do argumento daquela distância lá no plano de Argand-Gauss. Então vamos ver aqui os quadrantes trigonométricos. Aqui nos quadrantes trigonométricos, que é ali no plano que o plano Argand-Gauss usa, nós temos o sentido anti-horário, que é os ângulos começam a se contar aqui desse pontinho vermelho, e o ângulo vai então crescendo no sentido horário, e quando ele tiver um valor de 90 graus, esse espaço desse plano aqui, desse círculo, entre o 0 e 90, é chamado primeiro quadrante. E aqui o segundo quadrante é entre 90 e continuando aqui até 180. E o terceiro quadrante já é desse ponto aqui até formado 270 graus, e o quarto quadrante, então, de 270 graus até, novamente, 360, ou 0, né? Dá um ciclo completo. Então, o primeiro quadrante, eu já descrevi para vocês aí, é a região varrida pelo eixo X, desde 0 até 90 graus, no sentido positivo. O segundo quadrante, idem, de 90 a 180, no sentido positivo. O terceiro quadrante, a mesma coisa, 180 a 270, e assim por diante. E no quadrante topográfico? Os quadrantes topográficos como seriam? Então, os quadrantes topográficos estão aqui. O eixo X é colocado na vertical. No plano de Argand-Gauss, o eixo Y que é colocado na vertical. Aqui no plano topográfico, o eixo X é que é colocado na vertical para fazer para manter as linhas trigonométricas com o mesmo sinal. O Y, então, o eixo Y é colocado na horizontal. O sentido de crescimento positivo no plano topográfico é o sentido horário. Está ele aqui representado. E o primeiro quadrante, então, é aquela região que o eixo X é a mesma coisa do eixo que foi varrido aqui, a mesma definição do que foi dito aqui no plano de Argand-Gauss, na trigonometria. É a mesma coisa, porque essa inversão dos eixos, colocando o eixo X na vertical e o Y na horizontal, isso manteve os quadrantes com a mesma definição, com a mesma magnitude. Então, o primeiro quadrante topográfico é aquele em que o eixo X varre essa região do espaço desde 0 até 90 graus. O eixo
o segundo quadrante topográfico é aquela região varrida pelo eixo X, ela vai continuar varrendo desde 90 até 180. E o terceiro quadrante topográfico de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 até 360. Então, reparem que fazendo essa inversão de x com y, as linhas trigonométricas foram mantidas com o mesmo sinal. Isso foi feito por Gauss. Gauss foi um dos criadores do número complexo, da variável complexa, o Euler também. Então, o Gauss, naqueles estudos iniciais deles, ele já fez essa mudança para manter essa paridade com as linhas trigonométricas, com os sinais das linhas trigonométricas. Muitas pessoas desconhecem isso e no plano topográfico eles colocam aqui logo o y e o x, assim, por uma questão assim como estão acostumados a colocar no plano de Arcangauss, na geometria analítica, mas a história, a realidade dos fatos é essa que eu estou contando para vocês. Então o eixo X é na vertical e o eixo Y é na horizontal. Então vamos ao cálculo de azimuth na topografia, sempre fazendo essa analogia com o plano de Arcangauss. Vamos usar os números complexos, o que estamos fazendo. Já descrevemos todo o plano complexo, aquele plano de Arcangauss, números complexos, fizemos essa ponte da parte do círculo trigonométrico para o círculo topográfico. Agora vamos fazer o cálculo do azimuth. Então temos aqui, nesse primeiro quadrante topográfico, agora aqui estamos falando do quadrante topográfico, né? Temos aqui então o eixo vertical, o eixo X, está aqui. O eixo horizontal, o eixo Y. O sentido positivo é o sentido horário e o domínio desse ângulo θ, então, é de menos 180 mais 180. Eu vou manter essa convenção aqui, porque eu estou fazendo uma analogia com o plano de Arcangauss. Muitos de vocês estão acostumados a considerar como azimuth a definição de que ele tem origem no norte e é contado de 0 a 360 graus. É uma convenção, tá certo? Convenção é convenção. Eu vou adotar essa convenção aqui, permanecer com ela, porque essa convenção é adotada nos números complexos e é usada em eletrotécnica, é usada em muitos campos da engenharia, e eu vou mantê-la aqui, e vocês oportunamente, quando forem calcular ou ver as funções do Excel para calcular o azimuth, vocês vão ver que lá naquele cálculo do Excel e também no MATLAB, eles fizeram esse caminho que eu estou mostrando aqui. E o θ vai de menos 180 a mais 180. Então aqui no caso, esse ângulo θ, o zero dele continua no eixo de referência, que no caso agora está na vertical, e ele vai varrer aqui de 0 até mais 180, nesse sentido horário, positivo. E de 0 novamente, mas andando agora no sentido anti-horário, que é negativo aqui, no sentido negativo. É sentido contrário ao ponteiro do relógio. Então ele vem crescendo negativamente até chegar aqui, que é menos 180. Então é isso que está aí na figura e nessa expressão do domínio. Temos então o primeiro quadrante, e esse é o nosso ângulo θ, que nós vamos usar como variável auxiliar, como foi apresentado no plano dos complexos, lá no plano de Arcangauss, para a gente chegar ao argumento. O argumento aqui será o azimuth. E aqui no caso, também considerando o ângulo θ positivo, ele está aqui positivo no primeiro quadrante, e ele aqui também aí no sentido positivo, quando o eixo X está na vertical, e o ângulo θ, então, ele vai continuar aqui. A origem dele de crescimento é no eixo do X, o eixo de referência é o eixo real, é o eixo do X, e ele cresce positivamente no sentido horário, vem crescendo aqui
até chegar ao ponto. Até chegar aqui é mais 180, no sentido contrário, menos 180, como nós já vimos. E é o segundo quadrante, e aquele ângulozinho ali é o nosso ângulo auxiliar, que já vamos calculá-lo. Continuando aqui, nós temos aqui então o terceiro quadrante topográfico. Nesse terceiro quadrante topográfico, né, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro. O eixo real está ali na vertical, o eixo imaginário, que é o Y, está na horizontal, o ponto Z está ali, e nesse terceiro quadrante, o ângulo vai ser sempre menor que 180 graus. Esse ângulo menor que 180 graus, essa convenção também é adotada na geometria analítica, para não ser, em muitos casos, assim, né, para não passar de 180. Então, esse θ aqui vai ser medido do eixo real, do eixo X, mas aqui no sentido contrário ao positivo. Então, o θ aqui será negativo. Vai vir daqui até aqui, até o ponto Z. E nós estamos então aqui no terceiro quadrante, e o nosso ângulo alfa será esse aqui que nós vamos calcular. E, finalmente, o quarto quadrante. No quarto quadrante topográfico, os eixos estão aí, positivo e o negativo. O eixo X é o real, o eixo imaginário é o Y, e vamos considerar aqui no quarto quadrante também o ângulo θ negativo. Então, o ângulo θ, ele tem origem aqui no eixo X e vai crescer aqui no sentido anti-horário. Então, ele é negativo, vai chegar até o ponto, né? Temos aí o quarto quadrante e o nosso ângulozinho alfa está aí, que vamos ver como nós podemos calculá-lo, né? Então, vamos ver aqui agora o cálculo desse ângulo alfa, né? O sentido é positivo, o domínio é esse da variável θ, né? Então, nós já temos aí nesse primeiro quadrante topográfico o θ positivo, e vamos usar essas coordenadas desse ponto Z. X é igual a 6, né? Está aqui 6 quadradinhos para cima, y é igual a 4 quadradinhos para a direita. Então, as duas coordenadas são positivas no primeiro quadrante topográfico. E o ângulo alfa é esse. E com essas coordenadas, nós podemos calcular o ângulo alfa. E como calculamos? Pela tangente. Esse eixo X aqui, nós estamos agora chamando de ΔN, como se fosse uma diferença de coordenadas, UTM, né? Diferença de coordenadas DOT. Então, o X é o ΔN e o Y é o ΔE. Então, o cálculo desse ângulo aqui, desse alfa, então ele será que esse cateto oposto aqui, que é o ΔE, sobre esse cateto adjacente aqui, que é o ΔN. O ΔE vai ser, nesse eixo aqui, o Y, e o ΔN é o X, que é 4 e 6, e calculamos assim a tangente. O alfa é o arco cuja tangente é essa razão entre esses módulos, entre ΔE e ΔN, módulo, que dá arco tangente 0,66, que dá 33 graus e 33,7 graus. O θ, então, no primeiro quadrante, é igual ao alfa. O θ é igual ao alfa. Então, no primeiro quadrante, o ΔE é positivo e o ΔN também é positivo. O θ, então, aqui o θ, aqui no caso, seria lá no plano a Gangauss, o argumento, aqui é o azimuth. Esse θ aqui, no caso, é o azimuth. Então, o azimuth é 33 graus e 7 minutos. O azimuth aqui dessa direção da origem para o ponto Z. Vamos aqui, então, continuar nossa análise. O azimuth, então, é igual ao θ, que é igual a 33 graus, 7. Vamos, então, agora para o segundo quadrante topográfico. O nosso eixo real é o X, né, que nós estamos chamando como ΔN, e o eixo imaginário é o Y, que nós estamos tomando como ΔE, diferença das coordenadas em E. E esse ponto Z, então, tem
para coordenadas aqui no segundo quadrante, o x, que é esse eixo na vertical, ele está no segundo quadrante, então ele está abaixo do zero. Então está 6 quadradinhos abaixo, então é menos 6. E o y, que é esse eixo, ΔE, ele está 4 quadradinhos para a direita, então é mais 4. Então está ele aí. Então com essas coordenadas, nós podemos calcular esse ângulo alfa pela tangente, né? Que nós temos então aqui, fazemos aqui um triângulo retângulo, né? Em que esse ângulo aqui é o alfa, e o cateto oposto aqui desse triângulo retângulo é o ΔE, e o cateto adjacente é o ΔN. E esse ângulo alfa nós calculamos em módulo, com os módulos. Então a tangente de alfa será o módulo de ΔE sobre ΔN, que é igual ao módulo de y sobre o módulo de y pelo de x. O y vale mais 4, o x vale menos 6, que o módulo é 6, então está aqui a tangente do alfa é 0,6666, assim por diante. Tendo a tangente, nós temos o alfa, que é o arco cuja tangente é esse 0,666, que é 33,7 graus. No segundo quadrante, então, ΔE é positivo, ΔN é negativo. O ângulo θ, esse ângulo θ, será, no segundo quadrante, reparem só, 180 graus. Então, reparem que varrendo 180 graus aqui, ó, nós vamos crescendo, 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 até chegar essa parte aqui do eixo. Está no sentido positivo, então 180 graus é positivo. Não precisa botar o sinal mais. E depois vamos andar até chegar ao lado, até chegar a direção do lado. Vamos andar no sentido anti-horário, no sentido contrário ao tomado como positivo. Então vamos tirar esse ângulo alfa, porque ele vai andar aqui no sentido contrário ao sentido positivo. Então o ângulo θ será 180 menos alfa. Esse alfa aí vocês já estão vendo, quem tem alguma noção de topografia, que é o também chamado rumo, menor ângulo formado pela direção e o eixo tomado como referência. É o rumo. Então aqui no caso, o azimute, nesse caso, vai ser então 180 graus, que é o ângulo θ. O azimute vai vir aqui do norte, está aqui do norte, até o lado. Então o azimute vai ser igual ao θ, que vai ser 180 menos 33,7, que é 146,3 graus. Então vamos agora para o terceiro quadrante topográfico. Aqui o ponto Z, os eixos. O eixo na vertical é o x ou ΔN, o eixo na horizontal, que é o imaginário, é o y ou ΔE, e o sentido positivo é o sentido horário, que é o plano topográfico. E esse é o domínio da variável θ, mais 180 graus no sentido horário, contado a partir do eixo x, que é o de referência, e menos 180 graus, contado no sentido contrário ao sentido positivo. Então esse ângulo θ aqui no caso, ele é negativo, porque ele está sendo contado aqui do eixo de referência até a direção do lado, num movimento, num sentido contrário ao sentido arbitrado como positivo. O sentido positivo é esse, sentido horário, e ele está sendo contado aqui no sentido anti-horário. Então é aqui no caso, na topografia, no plano topográfico, esse ângulo é negativo. Estamos no terceiro quadrante e as coordenadas desse ponto Z são essas do terceiro quadrante. O X, que está aqui, né, direitinho, ele está à esquerda da origem, então é negativo. E o Y também está à esquerda da origem. Então, tanto o X quanto o Y, os dois estão na parte negativa dos respectivos eixos. Podemos, então, está marcado ali o ângulo alfa, né, que é o rumo que vocês estão acostumados, quem já tem alguma experiência com topografia, e esse ângulo, a tangente do ângulo, é tomada, né, resolvendo esse triângulo retângulo aqui.
tangente desse ângulo é cateto oposto pelo cateto adjacente. Em módulo, esses catetos, né? Então, esse cateto oposto aqui, ó, é o ΔE. Aqui é o eixo horizontal, ΔE. E esse aqui está no eixo vertical, é o ΔN. Então, é módulo de ΔE sobre módulo de ΔN, que são iguais aos respectivos módulos de y e x. Os dois são negativos, módulo de y, que é menos 4, módulo de x, que é menos 6, em módulos dá 4 e 6, então dá 0,0666. E o alfa, então, é o arco cuja tangente é esse 0,666, que já calculamos, está 33,7 graus. Então, no terceiro quadrante, ambos, ΔE e ΔN, são negativos, e o ângulo θ, então, esse ângulo θ, reparem como é que nós vamos determinar. Preste atenção aqui na figura. Então, eu vou varrer 180 graus aqui na figura. Ó. Eu vou vir com 180 graus, mas eu estou andando nesse sentido negativo, sentido anti-horário. Então, eu vou formar o ângulo aqui de menos 180 graus. Está ele aqui, menos 180 graus. Então, chegando aqui nesse ponto, vindo aqui desde da parte positiva, daqui no sentido negativo, fiquei menos 180. Agora, para eu chegar ao lado, eu vou ter que varrer esse ângulo aqui, alfa, e eu vou varrê-lo no sentido positivo, no sentido horário. Então, esse ângulo alfa é positivo agora, já sei o sinal dele. Então, o ângulo θ será aquele menos 180, esse ângulo θ, menos 180 mais alfa. Esse menos 180 é negativo e maior que o mais 33, então será negativo. Subtrai-se do maior o menor e dá-se o sinal do maior. Então, nesse caso, o azimute, reparem que agora o azimute, na topografia, aí já é topografia, né? Plano topográfico. O azimute é contado nesse sentido, tá aqui, vem nesse sentido aqui, ó, vem, no sentido positivo, até chegar ao lado. Então, repara que o azimute vai ser o quê? Eu já tenho esse ângulo em azul aqui, e se eu somar 360 graus a esse ângulo em azul, eu fico com essa parte que completa 360. Com essa parte aqui, ó, o replemento do ângulo. Replemento? Não, agora estou em dúvida. Replemento acho que é para 90, suplemento para 180. Essa parte que completa 360 graus. Então aqui o ângulo θ, que nós o achamos, somado a 360, vai dar o azimute. Vamos lá, contado desde do norte. Então o θ é menos 146, mais 360, deu então mais 213,7 graus. Então esse ângulo aqui, desde o norte, contado no sentido horário, até chegar ao lado OZ, dá 213,7 graus. 213,7 graus. Vamos então agora para o quarto quadrante topográfico. Temos aqui o ângulo θ e vai aqui, né, a mesma coisa, o sentido positivo permanece o mesmo. Então esse θ aqui contado da origem, né, está ali o eixo ΔN está ali, ou x. Ele contado do eixo x ou do eixo ΔN até o lado, ele está sendo contado no sentido contrário ao tomado como positivo, sentido anti-horário. Então esse θ é negativo, está marcado aí. Aqui está o eixo real, o eixo imaginário, né, que é o ΔE. Estamos no quarto quadrante, e essas são as coordenadas de um ponto no quarto quadrante. O ΔN, ou x, ele está acima do zero. Então tem 6 quadradinhos aqui acima do zero. Então ele é positivo, é mais 6. E o y está à esquerda do zero. Então 4 quadradinhos é menos 4. Então essas são as coordenadas de um ponto no quarto quadrante. O ângulo alfa, esse ângulo aqui, é o menor ângulo formado entre o lado considerado e a direção de referência. A direção de referência aqui é a direção do eixo vertical,
do eixo X, do eixo norte, que seria aqui. Então, para calcular esse ângulo alfa, temos as coordenadas, formamos esse triângulo retângulo aqui, que será em módulo essa horizontal aqui, essa componente horizontal, que é ΔE, e essa componente vertical aqui, que é o ΔN. Então, podemos, então, calcular a tangente do alfa, razão entre esses módulos, como eu falei a vocês. Então, o Y, ou ΔE, é negativo, que está na parte negativa do eixo. O X está aqui na parte positiva, então é mais 6, de modo que módulo menos 4 é 4, e a tangente é 0,6666, onde o alfa é o arco cuja tangente é esse 0,666, que já vimos que é 33,7 graus. Então, no quarto quadrante, o ΔE é negativo e o ΔN é positivo. O θ, esse θ, no caso, aqui o sinal dele vai ser igual ao sinal do alfa, o alfa vai ter o mesmo sinal do θ, né, que está na parte negativa, dá menos 33 graus. Portanto, o azimute é contado aqui do norte, está aqui. Então, ele vem contado aqui no sentido horário, no sentido positivo, até chegar aqui. Então, se eu somar 360 graus a esse ângulo, eu vou ter essa parte aqui do plano, que é o azimute. Então, o azimute, no caso, vai ser esse menos 33 graus, mais 360, que vai dar 326,3 graus. É o azimute. Vindo daqui até aqui no quarto quadrante, 326 graus. 33 graus, mais 360, que vai dar 326,3 graus. É o azimute. Vindo daqui até aqui no quarto quadrante, 326 graus, 326,3 graus. Bom, vou fazer um resumo aqui do cálculo de azimute, assim, na distância de 1 para 2. Bom, normalmente, na topografia, esses pontos 1 para 2, vamos supor que tenham coordenadas UTM, que é N1, N2, E1 e E2. Então, esse ΔE é a diferença de coordenadas em E. Seria a coordenada do ponto E2, o E do E2, menos o E de E1. O ΔN é a mesma coisa. O N de 2 menos N de 1. Então, essa ordem de 1 para 2 tem que ser respeitada, porque é desta ordem que sairão os sinais de ΔE e ΔN. Vão sair daqui, vão sair desse aqui. De acordo com a posição do ponto, o ΔE vai ser positivo ou negativo. Esse ΔE é o que nós vamos calcular, o alfa, mas vamos calcular em módulo, e depois vamos para o azimute com ele, passando pelo θ. Bom, então o alfa é calculado com os módulos de ΔE e ΔN. O alfa, então, é o arco cuja tangente é aquela razão. Então, vamos dividir isso aqui em partes para falar dos quadrantes. Então, nesse primeiro quadrante, o que nós vimos? Segundo e quarto quadrante. Tá eles aqui, os 4 quadrantes topográficos. Nesse primeiro quadrante, nós vimos que aquele ângulo θ é igual ao alfa. O azimute é igual ao θ. No segundo quadrante, o θ 180 menos alfa. Então, o azimute é igual ao θ, que vai ser 180 menos alfa. O alfa é positivo, menor que 180. Então, de 180, eu tirando esse número aqui, alfa, que é menor do que 180, se ele é menor do que 90, está no mesmo quadrante, esse azimute é positivo. Então, no primeiro quadrante e no segundo quadrante, o azimute positivo. O azimute é sempre positivo. Vai se fazer essa manobra para ter sempre o valor dele positivo. Então, no terceiro quadrante, o θ é menos 180 mais alfa. Nós vimos lá que menos 180 porque nós andamos varremos lá na parte negativa do plano. O azimute vai ser, então,
aquele menos 180, somamos o 360, ficamos com o azimuth. E aqui, θ menos alfa no quarto quadrante, o azimuth, então, deu negativo aqui o θ, estava lá naquela partezinha lá do plano topográfico, somando 360, temos lá o azimuth, que é um número positivo. Agora reparem só, olhando para esses valores aqui no final, vocês poderiam arriscar a dar uma certa regra a isso? Primeiro e segundo quadrante, os azimuths são positivos. Então, primeiro e segundo quadrante, azimuth positivo, deu igual ao θ. O θ é positivo no primeiro e segundo quadrante. No terceiro e quarto quadrante, aí deu aqui, o θ deu negativo, porque menos 180 é maior do que esse alfa. Então, no terceiro e quarto quadrante, o θ deu negativo. E aí, vocês arriscariam a dizer uma regra? O que nós fizemos para no terceiro e quarto quadrante tornar esse θ de negativo para positivo no terceiro e quarto? O que fizemos? Está aqui. A resposta está aqui. Somamos 360 graus. Então, olha só, a regra está aqui, na cara, está direitinho, ó, regra geral. Calculamos o θ, está aqui, né? E se o θ for positivo, então o azimuth é igual ao θ. Estamos vendo aqui no primeiro e segundo quadrante. Caso contrário, né, se o θ for negativo, o azimuth é o θ mais 360 graus. Pronto, a regra é essa, é uma regrinha simples. Então usa-se esse roteiro aqui, pode ser esse roteiro baseado nos números complexos, direitinho, lá com aquelas convenções que fizemos. E no final, se quiser fazer um programinha, até na mão mesmo, se o θ deu negativo, soma 360. Se deu positivo, já é o próprio azimuth. É a regrinha, muito simples. Aí vem um problema. Se o ΔN der igual a zero, então nós temos aqui um caso em que está aqui o eixo horizontal, o eixo vertical do x, aqui o eixo ΔE. E no caso de o θ, olha, o θ 90 graus, caso do lado ficar aqui na direção leste-oeste, está aqui 90 graus. Como é que pode? Nós estamos calculando o alfa pela tangente. Tangente de alfa nós calculamos sempre que é módulo de ΔS sobre ΔN. Aí o ΔN sendo zero, aí deu rolo. Porque o ΔN é o zero. E zero no denominador, meus amigos, essa fração, isso aqui não dá um número. Isso não é um número. Isso daí um símbolo aí que chamou de infinito, que é um símbolo para dizer que não é um número. Como é que vamos ter o valor de alfa? Hein? Como é que vamos sair dessa? Como é que sairia? Aí no Excel, no AutoCAD, nesses outros softwares, o software já foi programado, o programador já saiu dessa armadilha, mas o software sabe. E vocês? Vocês sabem? Vocês sabem por quê? Sabem sair dessa armadilha? Então vamos ver como é que sai dessa armadilha. Então vamos sair dessa armadilha continuando com os números complexos, mas vamos usar a forma polar do número complexo. Então nós temos aqui o plano, está aqui, vamos, no caso, já considerar o plano topográfico. Estou com essa analogia com o plano complexo, vamos fazer aqui, é só mudar o sentido positivo de crescimento e é só inverter os eixos. Então, inverter o sentido positivo da contagem dos ângulos, porque lá nos complexos, lá no círculo trigonométrico, o sentido é o anti-horário. Aqui no plano topográfico, o sentido é o horário. Não tem problema, inverte-se os eixos, lá o eixo é na horizontal, o x aqui bota na vertical, e fica tudo como dantes do quartel de Abrantes. O seno, o cosseno da gente fica tudo com o mesmo sinal, não muda nada. Então vamos lá. O x e o y
de um ponto é esse, está aqui direitinho, aqui o θ aqui é positivo. Vamos ver aqui, pela figura, que o valor de x e y aqui na forma polar, né, ou por outra forma paramétrica, o x, reparem aqui que o x é a projeção aqui da distância. A distância é um módulo de z. Essa distância aqui, do ponto O até o z, é um módulo do vetor, é um módulo de z. Então vai ser esse módulo de z projetado no eixo x, tá? Então, vai ser pelo cosseno. Então, o módulo de z pelo cosseno de θ vai dar o x. E o y? O y é isso aqui, ó, esse catetozinho oposto. O cateto oposto vai ser o módulo de z vezes o seno desse ângulo θ. Então, aqui são as coordenadas x e y, já na forma polar. Então, o número complexo correspondente a essas coordenadas, x mais y, que seriam as coordenadas do ponto I, considerando a variável o número complexo, nessa forma polar seria, está aqui, no lugar do x, é x cosseno θ. Tá aqui, é uma igualdade, um primeiro membro é igual ao segundo. Então aqui esse termo é igual a esse segundo é igual a esse. Então x mais yi é igual, o x é o módulo de z cosseno θ. E o y é um módulo de z seno θ. Aqui botou-se o i em evidência, a unidade imaginária. Está ele direitinho aqui. Então essa é a forma polar do vetorzinho, né? Então, esse ponto x mais yi, em ΔE e ΔN, né, é ΔE mais I ΔE. Então, aqui, que continua repetindo isso, módulo de z cosseno θ mais IZ seno θ. Agora que vamos lá, sair da nossa armadilha lá. Se ΔN é igual a zero, considerando que o z é diferente de zero, né? Se o ΔN é igual a zero, isso quer dizer que esse ΔN, ó, ele foi se anulando, anulando, anulando. Esse vetor aqui, essa distância, ela veio para o eixo Y, ela veio para o eixo ΔE. Então o θ dá 90 graus. Quando o θ dá 90 graus, o ΔN é igual a zero. Então com θ 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero. Cosseno de 90 é zero. Aqui já está o eixo invertido, é botar o valor que a gente conhece da trigonometria, que já invertemos o eixo. Agora, e anulando então o cosseno, na hora que anula o cosseno aqui, o ΔN anulou. Esse aqui correspondente ao ΔN anulou, então ficou só o I ΔE igual ao I seno θ. Então, I ΔE igual a I seno θ. Só sobrou isso. E o I pode cancelar nos dois membros, né? No caso de 90 graus, nós temos então que o ΔE, esse ΔE, ele vai ser do tamanho do lado. O ΔE vai valer 1. Tá? Tá aqui 1. O módulo de z e ΔE equivale 1. Tá? E o ΔE é igual ao seno de θ, ou por outro, o seno de θ é ΔE. Então, se o seno de θ é mais 1, tá ele aqui, qual é o ângulo em que o seno de θ vale mais 1? O θ é o arco cujo seno é mais 1, é mais 90 graus. Pronto. Tá aí, não deu nada de zero no denominador, achamos aí o 90 graus. E pelo outro lado, se fosse aqui, menos 1 também. No caso aqui, se o ΔE, nesse caso, fosse menos 1, se o ângulo viesse aqui, né, continuasse a crescer, ou viesse aqui negativo, deitasse aqui, o lado deitasse na parte negativa do eixo Y, do eixo ΔE, deitasse aqui. Ora,
seria, cortando aqui daqui para cá, ele viria o delta igual a menos 1. Seno de θ é menos 1. Qual é o ângulo que o seno vale? O ângulo θ cujo seno vale menos 1. Então, θ é o arco cujo seno é menos 1. Vai menos 90. Dá menos 90. Vai dar esse arco aqui, ó. Vem aqui do eixo de referência, contando aqui, ó, até deitar aqui. Menos 90. Ponto. Então, pela regra geral, o que nós temos? Vocês já sabem a regra geral. Quando o θ é positivo, o azimuth é igual ao θ. E quando o θ é negativo, quanto é o azimuth? Soma 360 graus. Tá ela aqui, meus amigos. Azimuth igual ao θ, 90, e o azimuth menos 90, soma 360, porque é negativo, dá 270 graus. Então, quando ΔN é igual a zero, o azimuth é 90 graus, vindo do norte, ou então ele vem do norte, vai varrendo aqui, vai até dar essa volta, chega aqui, 270 graus. Isso é quando o ΔN é igual a zero. Então saímos daquela armadilha em que o ΔN estava no denominador usando a função tangente. Então a função tangente não foi adequada. Bom, senhores, a distância é tranquila. A distância no plano de Argand-Gauss e no plano topográfico é mole. Então no plano lá de Argand-Gauss, a distância é o módulo do vetor. Então é a raiz quadrada do quadrado lá das coordenadas. A mesma coisa aqui no plano topográfico. O ponto ΔE mais IN no plano topográfico, assim, usando assim números complexos, a distância D é o módulo desse vetorzinho, que é ΔE sobre ΔN. É isso aí. Bom, senhores, chegamos ao final, fizemos um passeiozinho pela matemática, usada lá no 2º grau, números complexos, que muitos já se esqueceram. Fizemos aí então uma recordação. Se vocês gostaram dessa aula, deem aí o seu like. Se não se inscreveram, se inscrevam. E recomendem essas aulas para quem vocês conheçam, que acham que ela interessaria. E até o próximo vídeo, pessoal. Essa aula eu vou colocá-la numa playlist chamada, eu já criei, uma playlist Tópicos de Topografia. Então é uma playlist que eu estou criando no meu canal, que vai ter esse vídeo lá. Então, até a vista, pessoal.